Estamos aqui mais uma vez trazendo informações importantes para vocês do mundo jurídico, né? Algumas situações mais recentes. E antes de começar, vou me apresentar. Eu sou Denise Reis, advogada, com escritório estabelecido na Zona Norte do Rio de Janeiro. E eu venho contribuir com vocês aí, respondendo algumas dúvidas de clientes e até mesmo de pessoas que me fazem alguns questionamentos, tá? Bem, antes da gente abordar um outro tema jurídico, eu gostaria que vocês já se inscrevessem aí no canal, dessem suas sugestões, seus likes, né? Marca aí no sininho para que vocês recebam uma outra notificação, uma outra postagem que eu fizer, e aí vocês já são avisados do próximo comentário, tá bom? Eu agradeço desde já a colaboração de vocês. É muito comum as pessoas confundirem, né? Defesa do consumidor não engloba só aquele produto danificado, aquele material que passou da validade. Não é só isso, gente. A gente também tem assuntos, por exemplo, na esfera contratual, né? Aquele pacote de viagem que foi comprado antes da pandemia, que agora algumas empresas não querem fazer a devolução do dinheiro. E a devolução desse dinheiro, como é que fica? Mas, primeiramente, defesa do consumidor, vamos tratar aquele direito que todos nós temos de se arrepender de ter comprado uma mercadoria, que é o direito de arrependimento. Tem lá no Código de Defesa do Consumidor, tá? Vou colocar aí o artigo para você tem que saber dos seus direitos. Enfim, o direito de arrependimento não é só você receber uma mercadoria que veio danificada e que você quer trocar, não é isso, tá? Você tem 7 dias para se arrepender da mercadoria quando você a recebe. Não importa se ela veio da internet, se você comprou por um site, ou se você foi numa loja e comprou, você tem o direito de se arrepender. Olha, eu não gostei da cor, achei que o tamanho que foi divulgado, né? A propaganda vincula o produto. Então, se você viu lá um produto, olha, daquela cor e chegou de outra cor, que eu achei que não combina com a minha casa, digamos lá, um móvel que você comprou pela internet, eu tenho o direito de me arrepender? Sim. Como é que eu vou fazer isso? Mandando um e-mail para a empresa. Olha, eu quero devolver essa mercadoria, né? Sem ônus. Mas você tem que exercer esse seu direito em 7 dias, que é o que indica o Código de Defesa do Consumidor. O fabricante, o vendedor também não pode ficar a vida toda esperando a comunicação do seu arrependimento. O que eu indico a vocês, gente, registrem, mandem um e-mail, anotem o dia que vocês telefonaram para a empresa querendo a troca, tá? Ou que vocês foram até a loja e o vendedor X lhe deu essa informação que deveria ser trocado mediante a ligação para o fabricante, tá? Anotem tudo. Dia, data, preferência agora, muito comum, tire foto. Olha, eu comprei essa mercadoria e me foi entregue outra, por exemplo. É um outro exemplo muito comum que acontece. Você tem o direito de exercer o que a gente chama de seu arrependimento. É o direito de arrependimento. Só que esse arrependimento, gente, está condicionado a um prazo de 7 dias. Tá? O Código de Defesa do Consumidor lhe garante esse direito. Uma outra coisa também muito comum são os contratos que são pactuados nesse período. Então a gente pergunta, poxa, doutora, eu contratei um evento, uma festa de aniversário da minha filha, um exemplo, e agora eu já vinha pagando 1 ano esse evento e agora a empresa não está mais disponibilizando uma nova data, ela não quer fazer nenhum tipo de acordo, não quer me devolver o dinheiro, e o que eu faço?
Então, vamos lá. Vou lhe responder com duas teorias, tá? No segundo bloco. Bom, como é que nós vamos resolver o problema desses eventos que já foram marcados, dessas viagens, né? Também serve muito para os pacotes de viagens que foram adquiridos antes da pandemia e que já tinha uma data agendada. O momento que nós estamos vivendo de pandemia é uma coisa excepcional no mundo, não é só no Brasil. Então, há prejuízo para o prestador de serviço também. Depois que você já esgotou as vias amigáveis de resolver com o contratado, né, pelo serviço, digamos que você tenha contratado uma festa, como eu vinha falando, quando não tem jeito, você não conseguiu resolver amigavelmente a situação, o advogado que você contratar ou o defensor público, a gente não sabe, né, ele vai aplicar certamente duas teorias. Uma é a teoria da imprevisão, tá? Que é mais conhecida, a teoria da imprevisão, porque ela vem tratando lá no Código Civil, lá no artigo 317. Eu não vou falar muito de códigos, porque a minha ideia de trazer essas informações é mais informal possível, para que você tenha o alcance por onde você vai recorrer daquela situação pontual que você está vivendo aí no momento de pandemia. Então, a teoria da imprevisão, ela vai permitir ao juiz, lá no final do processo, depois que ele observou que você esgotou as vias amigáveis, vai dar o direito ao juiz, lá no final, na hora que ele tiver que decidir derradeiramente a sua causa, ele vai entender pelo seguinte: permite pelo Código 317 a teoria da imprevisão, que é o juiz, ele vai ter o poder de decidir e refazer aquele contrato que você fez até aquele momento antes da pandemia. Então é ele quem vai decidir se você tinha razão. Agora, você tem que demonstrar o desequilíbrio e a onerosidade que isso causou para você, o impacto que isso teve na sua vida financeira. Também comprovar que a empresa que te vendeu, né, no caso, ou o pacote de turismo, os dois exemplos que eu venho citando aqui, ele também não teve um ganho excessivo, um lucro excessivo. Ora, eu vendo um pacote de turismo e a pessoa não vai disponibilizar, né, sem culpa, você não deu culpa, não é você que quer o cancelamento. Você ainda vai ter que pagar por isso? Não vai ter o seu valor devolvido? Claro que não. Então, a isso se aplica a teoria da imprevisão, que é essa primeira teoria. Vamos passar para a segunda. Concomitantemente à teoria da imprevisão, se for aplicada também a teoria da onerosidade excessiva, tá? Vai permitir ao juiz, ao final, cancelar esse contrato sem nenhuma onerosidade para a parte que está ali no verdadeiro desequilíbrio, que geralmente é o consumidor, tá? Então, bastando os requisitos e ainda assim, para você rever o seu direito, você tem que procurar a justiça, então pode ser aplicado sim, gente, a teoria da imprevisão e a teoria da onerosidade excessiva. Ele pode decretar que aquele contrato seja revisto. E aí, chamar as partes e dizer, olha, vamos revisar esse contrato, porque ele contesta dizendo que quer remarcar, ele quer devolver o dinheiro, mas ele não tem condições agora, né? Então, pode ser feito daqui a um ano, que isso é muito comum e é o que eu oriento aqui aos meus clientes. Gente, renegociem, joguem para frente, tentem conversar. Uma composição amigável é muito melhor do que você depender de um juiz no tempo dele, né? Porque a justiça anda abarrotada de processos, já era assim antes, agora então nesse período de pandemia, que tudo é caráter excepcional, de emergência, através de liminares, então não contem com isso. Ainda assim, busque seus direitos, que é a conservação do contrato que você fez, só que é o juiz quem vai
quem vai determinar aquela modificação no contrato que foi pactuado. De melhor maneira, uma maneira mais equânime para as duas partes. Tanto para o fornecedor do serviço, né, do evento, da empresa de festas ou da empresa que vendeu o pacote de turismos para você, como também é o juiz quem vai decidir o melhor momento que ele vai poder ser cumprido, se ele vai ser postergado ou se ele vai ter alguma penalidade. Mas exerça seu direito. O consumidor tem, além do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei específica, como também a gente tem o Código Civil, que é muito mais abrangente, que também a gente pode utilizar, empregar nesses casos de cumprimento e descumprimento contratual. Algumas disposições da lei que você tenha contratado anterior à pandemia, elas passam a ficar suspensas. Por exemplo, vamos lá, um contrato de locação, tá? Eu acho que eu vou trazer esse tema aqui, como tem muitas perguntas, eu venho trazer esse tema mais para frente, de maneira isolada, para que a gente possa mitigar bastante aí esse assunto. Então, contratos de plano de saúde, por exemplo. Doutora, vai ter reajuste meu plano de saúde nesse período até outubro, gente. Até outubro desse ano não se pode sofrer reajuste. Mas, de qualquer forma, dá uma olhadinha lá no site da ANS. Bota lá no Google, ANS, é a Agência Reguladora de Saúde. Se tiver o seu plano de saúde, eu recebi um aumento, tem que ver lá o que está escrito, né? Cada contrato tem os seus critérios. Mas, de qualquer forma, tem um reajuste anual, é lançado sempre no site da ANS. É o órgão fiscalizador e é ali que tem todas as situações do seu plano de saúde, inclusive. Quais as modalidades que estão, né, incorporando aquela notícia. Então, seguramente, qualquer notícia em relação a planos de saúde, gente, é o site da ANS. Assim como os contratos também, que eu falei aqui há pouco sobre, ainda em defesa do consumidor, sobre os pacotes de viagem, né? Aquela passagem que você comprou aérea e você não sabe se você pode ter o seu dinheiro de volta, que você já pagou, né? Porque realmente é uma situação aflitiva, você não sabe, de repente você nem pode mais fazer aquela viagem para quando, ainda que a empresa venha a postergar. Então, o site é da ANAC, tá? É anac.gov.br, tá? Coloca lá no Google. Todas as notícias e alterações nesse período de pandemia, pessoal, sempre são os sites reguladores. Terminamos aqui mais esse tema em defesa do consumidor. Exerçam seus direitos, ele existe. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal para que vocês recebam novidades aí toda vez que eu postar. Eu não sei com qual frequência, tá bom? Mas sempre que receber uma novidade, clica aí no sininho para que vocês recebam notificações toda vez que eu postar alguma novidade do mundo jurídico. Eu também gostaria que vocês acessassem o meu site, porque lá contém outras matérias, tá? Tem outras matérias lá interessantes em direito previdenciário, direito do trabalho, direito de família. Eu venho trazendo aqui alguns comentários, mas lá no meu site a gente aborda alguns assuntos mais extensos, mais extensivos, tá bom? Entre em contato sempre que quiserem, estamos à disposição e até breve.